Então, meus irmãos, a última vez que eu vim ministrar nesse lugar abençoado, eu vim pela misericórdia de Deus, como hoje. Mas eu estava ruim, eu ministrei porque Deus é bom, né? O convite estava feito. Mas, irmão, foi ministrar, chegar em casa, foi como se eu tivesse tomado aquele, sabe? Aquele chá da raiz de Jessé. E Deus, Ele honra os seus. Irmão, é maravilhoso servir esse Deus. A gente fica louvando Ele, fica imaginando como será na glória. E o tema dessa festividade fala de gratidão, né? E nós precisamos ser gratos todos os dias. Eu agradeço ao pastor Altemar, a irmã Lourdes, o pastor Altemir e toda a igreja, o presbítero Luiz, a pastora Cláudia e todos, né, que nos conhecem. E nós participamos desse mesmo corpo, né, do corpo de Cristo. Então é o seguinte, existem os ministérios, mas a igreja ela está no singular, a igreja é uma só. Então lá em cima não haverá divisória, nem placa, né? A palavra de Deus vamos ser chamados pelo nome, e não vai ser esse nome, Ele vai nos dar um nome. Em glória de Deus, a bênção de Deus. Então, irmãos, e hoje eu quero nessa oportunidade, lógico, quem vai trazer a mensagem não sou eu, ser minha esposa, né? Louvado seja Deus pela vida dela, porque ela também ministra na minha casa, ministra a minha vida, ministra também a nossa família. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui. E eu gostaria de compartilhar os versículos da palavra de Deus. E eu gostaria que os irmãos entendessem o que Deus colocou no meu coração com relação a esse versículo. Poucos versículos, mas para a gente esclarecer a maneira do amor. Então eu gostaria de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Glória a Deus, aleluia. Vou compartilhar alguns versículos com os irmãos aqui, tá? Vamos tomar muito tempo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, aleluia. Aleluia. Deus, glórias. Vamos no Coríntios capítulo 13. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Coríntios 13. Glória a Deus. 13. Vamos ler o 12 e o 13, irmãos. Amém? Coríntios 12, 13, 12 diz assim: porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E o 13 fala assim: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, mas dos três o maior desta é o amor. Amém? Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala de um amor. Não é um amor de pai para filho, não é um amor de mãe para filho, de marido para esposa, esposa para marido, não é desse amor. Paulo está citando aqui o amor ágape, é aquele amor de Deus. Ele fala que o amor ele é diferente da caridade. Devemos fazer a caridade por ter amor. Esse amor que nós devemos fazer pelo próximo é aquele amor de levar a palavra de Deus para a salvação. Porque ele fala assim, olha, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, mas dos três o maior é o amor. Por quê, irmão? Porque a fé lá em cima nós não vamos precisar, a esperança também não. Não é que ele fala que se profetizamos isso vai ser aniquilado, não vai ter valor nenhum na glória. O valor que vai permanecer na glória é o amor, é do próprio Cristo Jesus. Porque para que nós pudéssemos subir, ele teve que descer em amor à terra. Então por isso a fé ela é importante agora, a perseverança também, mas quem vai permanecer é só o amor, que é o próprio Deus.
estava orando sobre esse tema, é um tema que nós trabalhamos esse mês no nosso ministério. Estava orando a Deus, porque eu já tentei explicar para as pessoas lá no nosso ministério, na nossa igreja, que esse amor é o amor de doar. Tá? Doar é caridade. E nós, como cristãos, devemos fazer caridade. Então Deus falou no meu coração, deu 2 exemplos, vou citar rapidinho para a igreja, da maneira que Deus me ministrou. Eu orando a Deus, ele falou assim, eu conversava com Deus, Senhor, eu já tentei passar para a igreja, mas a igreja não compreende a diferença da caridade e do amor. E Deus me deu exemplo, por exemplo, quando o bom samaritano, a passagem do bom samaritano, todos conhecem, quem é crente conhece a passagem do bom samaritano. Então ali, diz a palavra de Deus que descia de Jerusalém a Jericó, e naquela estrada tinha uma pessoa que vinha a trabalho e foi assaltado, e foi espancado, e foi machucado. E naquele caminho, quando acabava geralmente os cultos nas sinagogas, descia as pessoas naquele caminho, mas era um caminho um pouco deserto, né? Se você analisar, fazer uma leitura sobre a geografia daquele local, é um lugar meio alto, baixo, um lugar meio feio. E aí, o que aconteceu? Quando aquele homem estava acidentado, estava ruim mesmo, né? E Jesus observou que desceu primeiro o sacerdote. E o sacerdote, ele passou e viu aquele homem, e o sacerdote ignorou, passou. E logo depois veio o levita. E o levita também veio e passou e ignorou. E aí veio o samaritano, que não era cristão. E ele pegou e fez o quê? Ele pegou e fez a caridade para aquele homem. Então Jesus esperava isso de quem? Dos cristãos, de nós. Foi uma decepção para Cristo, porque Jesus esperava que essa atitude viesse do levita ou do sacerdote, que é cristão, mas não veio do homem que não acreditava em Deus, do samaritano. Então ali ele fez o que? A caridade. Caridade. Bom, isso é muito bom, ele ajudou. Mas o outro exemplo foi Filipe, né? Quando o Espírito fala a Filipe está orando e ele fala para ele descer a parte sul, ali também da região de Samaria, e ele desce. Quando ele chega lá, a palavra de Deus diz que o eunuco vinha, né, de uma festa onde estava ali adorando a Deus, mas sem conhecer. Mas a vontade daquele eunuco, ele lendo a Bíblia, mas ele não sabia, não conhecia, mas ele pedia a Deus, que ele queria conhecer a verdade era Jesus, só que ele não conhecia. Então o Espírito Santo ele incomodou Filipe, e Filipe desceu até aquela estrada, e quando se aproximava a carruagem, o que o Espírito falou no coração de Filipe? Corre, segue essa carruagem. E Filipe seguiu a carruagem, e o eunuco estava lendo a palavra, né, que passa lá na passagem de Isaías, que fala de Jesus. E o que acontece? Filipe começa a andar ao lado da carruagem, e o eunuco fala assim: sobe a carruagem. O Espírito Santo ele pega Felipe, manda um lugar inesperado, porque jamais esperava passar alguém naquele lugar deserto. E aí o eunuco que estava sedento de Jesus, ele pediu, e o Espírito Santo testificou e levou aquele homem até aquele local. E chegando no local, o que o eunuco fez? Sobe a carruagem. O Espírito Santo toca. E Filipe fala, pergunta para ele se ele entende o que está lendo. Aleluia. Aí Filipe perguntou, porventura entende tu o que está lendo? Ele falou assim, como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? E aí Filipe começou a explicar para ele que aquela passagem estava falando do Salvador, de Jesus. E aí, na mesma hora, aquele eunuco falou para ele assim, olha, ele falou assim, tem que ser batizado. E o que o Filipe falou? Tem água. O que te impede de ser batizado? E na mesma hora eles foram batizados. Então, olha só, que legal. Olha só como testifica o desejo do homem de conhecer a Deus e o Espírito Santo
incomoda Felipe para ir até para o local pregar para ele. Então o que acontece? Por quê? A caridade ela é boa, mas não tem valor eterno. Mas o que o bom samaritano fez foi muito bom, foi caridade. Mas vai ficar na terra. Mas o que Felipe fez foi o amor. E ele foi para a glória. Então, percebemos aí, entendemos a diferença da caridade e do amor. Agora, meu irmão, eu sou cristão, não devo fazer caridade? Devo sim, porque Jesus esperava, tanto do sacerdote como do levita, aquela atitude. É o que Jesus espera de nós hoje, da igreja dele hoje. Ter essa atitude de ajudar, de cooperar, né? Então, essa é a diferença que Deus me mostrou. Olha, a diferença é essa, a caridade, mas o valor é isso aqui, não vai subir. Agora, quando você prega o evangelho para alguém e alguém recebe o Senhor Jesus como Salvador, então esse é o amor que permanece para todos. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, então são coisas que na maioria das vezes as pessoas falam, vamos ajudar. Aí ajuda a pessoa a pagar a conta da água, dar uma cesta básica, pagar o aluguel, nada disso é errado, certo? Mas se não levar o amor, se não levar o amor, não adiantou, porque você vai encher a barriga daquela pessoa momentaneamente, né? Mas depois, se ela partir sem Cristo, então faltou o principal, que é o amor, que é Jesus. Amém? Glória a Deus, agradeço a oportunidade.